Bom dia a todos vocês que estão comigo nessa manhã para aprender, para praticar, para colocar exercícios que combatem aí a ansiedade. Já coloquei aqui no grupo, no chat também, o link para quem quiser entrar no grupo, onde lá vai ter um material também disponível, né? Nós começamos a liberar ontem um planner, né, para você poder imprimir sobre esse primeiro dia, que você vai usar, na verdade, dos 5 dias, né, que nós estaremos falando sobre isso. Isso vai trazer um pouco mais de clareza para você. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Kleber Fervença, sou terapeuta, especialista em perdas. E aí, enquanto a gente está mandando aqui, já aproveita e manda para as pessoas também, o máximo de pessoas que você puder, para que isso possa ganhar relevância e mais pessoas que sofrem, né, o transtorno de ansiedade possam combater, aprender a combater isso. Sim, a ansiedade ela tem sim cura, ela tem como você estabilizá-la e sair dessas crises, mas para isso é necessário alguns pontos de reflexão que nós faremos hoje, aqui nessa manhã. Então, o que eu vou pedir para você? Se você ainda não estiver no grupo, entre no grupo, está aí logo no início aí do chat, tem o link. E aí vocês podem colocar também os seus testemunhos, suas dúvidas, de repente se ficou alguma dúvida ou não. O planner que eu falei, né, isso é opcional, tá? É óbvio que não tem como imprimir, eu não faço, então faz, né? Porque o planner nada mais é do que uma folha bonita, né, com alguns dados, e a gente vai falar como fazer, o que fazer com esses dados. Nós imprimimos aqui 7 medos que têm a ver com a ansiedade. No fim, a ansiedade, ela se resume, se fosse para me resumir ela em pouquíssimas palavras, ela se resume à visão que eu tenho de mim mesmo e dos medos que eu tenho a respeito dessa visão que os outros tenham a meu respeito. Mas só para que vocês entendam, né, a seriedade, por que estamos fazendo essa live. Hoje, o Brasil é campeão no ranking mundial de transtorno de ansiedade. Vocês têm noção do que seria isso? De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem 18,6 milhões de brasileiros diagnosticados, fora os que não foram diagnosticados com ansiedade. Ou seja, é um número incrivelmente que chama atenção, né? Que nos preocupa também. Algumas coisas, é óbvio, favoreceram o aumento da ansiedade em todo mundo. Bem-vinda, Flor, bem-vinda, Curso, Claudinha, Estética, Cris, bem-vinda, Cris. Então, assim, algumas coisas, obviamente, piorarem muito, né? Aumentarem muito os casos de transtorno de ansiedade. E já vou explicar por que eu chamo de transtorno, né? Tem diferença ansiedade e transtorno de ansiedade. O que fez aumentar, né, os transtornos? O Covid foi o primeiro grande aporte, né, que veio tirar muitas seguranças, muitas crenças, porque muitas pessoas foram, né, partiram, muitas pessoas, muitos medos que estavam escondidos vieram à tona, preocupações que as pessoas de repente começaram a perder o controle sobre elas, e aí muitas pessoas, milhões, né, como nós vimos, entraram em problemas, né, em transtornos de ansiedade. Outra coisa que aumentou muito recentemente aqui também, né, no nosso caso do Brasil, as eleições, que nem precisava falar, né, quantas brigas, quantas discussões, quantas divisões por causa disso. E aí outras coisas, né, às vezes num patamar menor, até mesmo agora o aumento de naves extraterrestres, de eventos sobrenaturais acontecendo. Então, tudo isso fez com que aumentasse, né, as preocupações das pessoas, na verdade, com o amanhã. A ansiedade, ela está ligada a isso, né? Quando eu trago as preocupações daquilo que ainda não aconteceu para o hoje. E elas ficam de maneira fixa na minha mente, a ponto de ficar criando situações imaginárias não verdadeiras que façam com que eu caia num ciclo repetitivo de dor e de tristeza, de angústia. Mas a ansiedade em si, ela é algo natural, né? Então, por exemplo, para mim gravar, para mim fazer esse momento aqui, eu tive ansiedade. Mas ansiedade o quê? Porque eu iria gravar como que seria, o que eu iria preparar, isso é normal, né? Quando se torna transtorno?
quando foge do normal. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, minha mente fica presa nisso o dia inteiro, e aí aquilo que eu tinha que fazer como atividades laborativas, diárias, naturais, eu não consigo, não dou conta de fazer, porque o pensamento está preso naquilo que não se pode resolver. Bom dia, Ana, bom dia, Elis. Lembrando que essa live vai ficar gravada também, vocês vão poder mandar isso para o máximo de clientes, pacientes, porque ela é voltada não só para as pessoas que passam por isso. Bom dia, Ju, mas para os terapeutas também, né? No grupo, inclusive, nós vamos disponibilizar depois a apresentação dos terapeutas para quem quiser efetivamente procurar uma ajuda profissional a respeito disso. Por quê? Porque eu vou ensinar durante essa semana muitas técnicas, trazer vários esclarecimentos e expansões a respeito do assunto. Porém, tem pessoas que não vão conseguir lidar sozinhas com isso, por causa do perfil mesmo psicológico de cada um. Então, aqueles que não conseguem, procurem sim um profissional, um terapeuta integrativo, eu falo. Por que um terapeuta integrativo? Por causa da velocidade de técnicas e de possibilidade de técnicas que ele tem para trabalhar isso com você. Então, sim, a medicação tem o seu papel, não descartamos de maneira alguma e nem menorizamos, né, a importância da medicação. Porém, lembro que a medicação ela foi criada para ajudar-nos por um tempo. Bom dia, Selene. Esse tempo que ela pode agir no organismo é apenas o tempo que a terapia vai achar a causa do que causou o desequilíbrio. Entendem? Senão você vai ficar preso a vida inteira numa medicação. Quando eu ouço pacientes ou clientes falando assim, eu tenho medo de tomar medicação e ficar viciado, ficar preso nessa medicação. Eu falo que o medo só pode existir se não houver uma terapia eficiente por trás. Bom dia, Antô. Por quê? Porque a terapia, ela chega nas raízes. Ela é capaz de tirar as raízes. E se eu tiro as raízes, não tem como manter a flor, a planta, a grama, a tiririca, seja o que for, porque foi arrancada, né, a raiz. O objetivo nosso é identificar essas raízes. Hoje eu vou trazer vários esclarecimentos para vocês de possíveis raízes, para que você olhe, para que você pare e se olhe. Esse parar e se olhar está cada vez mais raro também. As pessoas não têm tido tempo, não têm priorizado o tempo para esse autoconhecimento. E o segredo e a virada de chave está exatamente nesse autoconhecimento. Porque quanto eu mais me conheço, mais eu posso lidar, né, com as minhas fraquezas e com as minhas potências. A potência que você tem, a potência que cada um de nós tem, é capaz de tirar e de virar qualquer tipo de chave, de qualquer tipo de problema. Nós já viemos com essa programação pronta de sermos felizes, não ao contrário. Né? A ansiedade, a depressão e outras coisas mais fazem com que a gente não viva uma felicidade da qual nós, sim, fomos predestinados a ter. Bom, alguns sintomas, né, de quem tem transtorno de ansiedade: preocupação ou medo exagerado. Lembra que eu falei? A ansiedade é algo natural. O que, que não é natural? O exagero, quando aquilo me tira da minha rotina. Então, quando o medo exagerado com a minha saúde, o medo exagerado com a falta de dinheiro, o medo exagerado com família, o medo exagerado com trabalho, tudo isso pode estar sendo sinal de um transtorno de ansiedade. Lembrando que só o médico psiquiatra tem a capacidade e autorização de fazer o diagnóstico correto. Hoje, por causa de várias coisas, um transtorno raramente vem sozinho, ele vem associado com outros. Mas não importa a nomenclatura, e sim as consequências daquilo que está acontecendo conosco, que muitas vezes muitas pessoas vão negligenciar, né, ou vão diminuir. Então, tipo assim, ai, para, você vive com esses pensamentos negativos, como você é negativa, tipo assim, como se fosse uma frescura. Nós sabemos que transtornos não são frescuras, mas porém são possíveis sim de tratamento, inclusive tratamento mental. Uma outra coisa comum também para quem tem esses transtornos é a sensação contínua de pode ser de um desastre, que algo vai acontecer ou que vai acontecer com alguém. Pode ser uma falta de controle sobre os pensamentos. Por quê? Porque ele não consegue ter uma vida normal e tranquila.
como a rotina, igual eu já tinha falado. Os pensamentos, aquilo que eu não consigo resolver, que aperta o meu coração, que faz dar suar frio e dá um frio no corpo, aquele meio que desespero, aquela angústia, aumenta a pressão arterial. Bom dia, Érica. Pode aumentar a pressão arterial, pode fazer com que eu tenha insônia, pode fazer uma série de coisas. E isso acontecendo uma única vez, quando vem o problema, tá tranquilo. O problema é a repetição desses sintomas. E cada vez eles vêm mais fortes e cada vez eles vêm num espaço menor de tempo, ao ponto de não sair mais, de não ter nem intervalo. O pensamento fica fixo, aquela programação fixa na mente, né? E aí, qual que é o problema? Quer dizer que já passou tempo demais, ele já cresceu de um tanto que quanto mais tempo eu tenho o transtorno de ansiedade não trabalhado, mais difícil é o tratamento, mais, é, como eu posso dizer, mais lentos são os resultados. Por quê? Porque você deixou anos, às vezes, aquilo crescer em você. E às vezes você deixou crescer por falta de conhecimento, porque você acreditou naquilo que os outros diziam quando não tinha importância, quando era uma frescura, quando coisas fáceis de se resolver, que não precisava de tanta preocupação, quando falaram que não precisava de médico, e aí as pessoas vão deixando crescer a ponto de tomar toda a mente. Aí sim, nós temos um transtorno que já virou outras patologias, inclusive patologias físicas, né? Inclusive até doenças sérias. Por quê? Porque não foi dado olhado, não foi, você foi chamado a atenção para olhar algo que você não viu. E aquilo então vai crescer para que você veja. Não é castigo divino, né? As coisas quando surgem de uma maneira que a gente não tem o controle ou não tenha como solucionar naquele momento, não é um castigo. Quer dizer apenas que você demorou demais tempo, né? Você perdeu muito tempo em olhar algo que era fundamental ter olhado, mas que agora é possível olhar, tá? Então, por exemplo, olha que coisa interessante. É um medo irracional muitas vezes. Então, estão voltando os sintomas de Covid e muitas pessoas estão entrando em desespero. Por quê? Porque tomaram a vacina, tomaram 3, 4 doses da vacina, e aí falam assim, meu Deus, mas se a vacina não está resolvendo, então estamos perdidos novamente, vamos todos morrer. E aí isso começa a tomar conta da pessoa e ela fica presa nisso. Eu estou dando um exemplo simples, tá, do Covid, que tem centenas de outros exemplos, mas vou falar de algo muito concreto agora que está acontecendo. E aí o que vai ser de nós? É igual quando fala, nossa, vai ser tal presidente, o que vai ser do nosso país? Vamos passar fome, vamos... E aí vive uma série de coisas que não aconteceram, eu trago para essa realidade agora e já vivencio e sofro por ela. Bom dia, Dani. Então, olha que absurdo, né? Seria de Covid, só para vocês terem uma ideia, em 2021 morreram 1.400.000 mortes. Porém, eu preciso trazer que morreram naquele mesmo ano 43 milhões de pessoas de morte natural. Vocês entendem a desproporção? Porém, a mente ela não perde, é como se ela perdesse o raciocínio lógico. Por quê? Porque ela foi feita para solucionar problemas. E tudo aquilo que eu não consigo solucionar, então ela dá um pane, né? Um pequeno pane. Algumas coisas podem fazer com que esse pane agrave. Por exemplo, as culpas. Então, vou dar um exemplo muito simples. Se eu estou passando algum momento na minha vida do qual eu estou tendo uma vida que na minha cabeça, na minha mente, mereça algum tipo de castigo, eu estou validando, então, essa impossibilidade momentânea de resolver aquele problema e aquilo se transformar numa doença. Exemplo. Vamos supor que eu sou uma pessoa muito religiosa e por alguns motivos, algumas decepções da vida, eu larguei a igreja. Estou dando um exemplo simples. E aí, só que no meu inconsciente, eu não estar frequentando um determinado movimento, ou não estar indo na missa, ou porque eu faltei uma missa específica, minha mente fala assim: olha lá, merece castigo. Né? Se você não está caminhando do jeito que você deveria caminhar, então você merece castigo.
qualquer coisa que me venha na possibilidade de me castigar, eu vou então tomar para mim. Para quê? Para que se justifique isso, para que então eu seja expurgado daquela culpa. Mas para ser expurgada a culpa, eu tenho que passar por aquele momento. Então imagina uma pessoa que tem esse problema de ansiedade, né? Esse transtorno. Começa com uma ansiedade normal, né? Então eu tenho que pagar a conta no final do mês. Eu não tenho como pagar essa conta porque ou ela surgiu de maneira inesperada, ou porque eu tinha um dinheiro e tive que gastar com outra coisa. E aí vem a angústia, até aí normal, ok? Como que eu vou pagar essa conta? Né? Vem a preocupação. O que eu vou fazer? Bom, o que seria o normal? Né? O normal seria eu ver as possibilidades de solução. Né? Nesse caso específico, por exemplo, de uma dívida, vamos supor, eu preciso ver se eu posso vender algo para pagar aquela conta, se eu posso fazer um serviço extra, se eu posso fazer um bico, se eu posso emprestar o dinheiro, né, com alguém, eu posso fazer a proposta de parcelamento de repente, eu posso tentar fazer uma permuta de um trabalho pela dívida. Isso seria o lógico, eu criar estratégias para solucionar aquele problema. Então, a primeira coisa é ter ideias, a segunda coisa é colocá-las em prática. Isso seria o normal. Quando eu tenho essa ansiedade e tenho uma culpa por trás, como essas que eu falei para vocês, por exemplo, de uma vida religiosa, que poderia ser qualquer outra, poderia ser me sentir um pai ausente, um pai incompetente, poderia ser, bom dia Elis, bom dia Cis, poderia ser uma amizade que eu terminei ou que o sentimento que eu prejudiquei alguém, algo que de acordo com a minha moral interna fale que mereceria algum tipo de correção de castigo. Então isso, o que acontece? Aquilo que era para ser normal bem por cima, culpa e potencializa aquilo. E aquilo então começa então a ter uma sobrecarga. E nessa sobrecarga é a hora que acontece o transtorno. Pode ocorrer, né? Assim como pode ocorrer também através de medos internos. E esses medos, gente, a gente vai falar bastante sobre eles hoje. Por quê? Porque eles são muitas vezes possibilidades de raízes de transtornos de ansiedade. Porque quando eu tenho medo, o medo ele potencializa qualquer tipo de malefício que já está em mim. Que já está em mim, ele não está fora, ele está dentro. E aí também vem uma coisa muito interessante eu entender. O transtorno de ansiedade não vem de fora para dentro. Olha que interessante que eu estou falando. Está tendo a crise no mundo, está tendo Covid, está tendo guerra, está tendo eleição. Tudo isso posso ter uma leitura ruim. O que faz isso entrar no meu coração é quando eu dou abertura e abro. E quando que eu abro? Quando eu tenho ou culpa ou medo. E isso, então, eu entro, aquilo adentra em mim e aquilo começa, então, a tomar conta de mim, né? A estar lá na minha caixinha mental, igual os bonequinhos da Divertidamente, todo mundo querendo tocar o botãozinho vermelho, né? Do que deve ser feito, de como devem ser feitas as coisas. Então, qual que é a chamada para essa semana? Olhar para dentro, olhar para o meu eu, para o meu íntimo. Se você não está conseguindo se concentrar nas atividades que você tem que desempenhar, se você não consegue fazer a sua rotina, não consegue comer, não consegue dormir, não consegue sorrir mais, fique atento, de verdade. Né? Eu falo como, não só como psicanalista, eu falo como um amigo, porque muitas pessoas vêm tarde demais para um consultório para resolver isso, ou como nós vamos ensinar essas ferramentas, façam, priorizem elas, que elas podem fazer uma diferença enorme na sua vida. Inclusive, eu quero depois o retorno de vocês lá no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, né, da Vencendo a Ansiedade, vou colocar de novo o endereço do link aqui para que você entre onde tem esse planner, né, que vai estar disponibilizado, mas hoje, com caderninho e caneta, a gente vai conseguir resolver muita coisa. Bom dia, tá? Bem-vinda. Bom, sobre a culpa eu já falei, eu vou falar sobre os medos. Eu elenquei, nossa, eu fiz um estudo, tá, de várias linhas, de vários métodos que combatem a ansiedade, que são eficientes contra a ansiedade.
Então, são métodos provados, comprovados. Não estou aqui fazendo experiências com vocês, né? Eu quis trazer algo que funciona. Tem, inclusive, depois, quem quiser, né, adquirir, tem um livro, tem vários livros, mas esse livro eu acho que ele ajuda bastante. Hoje ele é o best-seller até da Amazon, que é Ansiedade e o Fim da Escravidão, né? Dr. Juliano Pimentel escreve ele. A gente vai colocar lá no grupo o nome certinho também. Mas ele fala dos medos também, ele fala desses medos também. Então, por exemplo, são 7 medos. O primeiro medo, né, que chama a atenção é o medo da rejeição. Cada uma das folhas do planner fala desses medos. Então, se você não conseguiu imprimir, você pode fazer isso no caderno, tá? Uma folha por medo. Medo da rejeição, medo da incapacidade, medo da doença, medo da humilhação, medo da escassez, medo do abandono e, por fim, medo da morte. São os 7 medos que, não, se não forem compreendidos e trabalhados, podem vir a dominar. Bom dia, Alan. Então, assim, dentre esses medos, eu vou fazer um parênteses agora para a gente conseguir olhar para si com sinceridade, porque se nós não formos sinceros, não teremos resultados. Esse primeiro dia é para tentarmos diagnosticar as possíveis raízes dessa ansiedade. Então, quando eu falo medo da rejeição, eu vou lá na minha folha, pode ser no meu plano, e marco a data de hoje e vou marcar aqui tudo aquilo que eu identifico como medo de rejeição. Primeiramente, se muitos vão falar assim, mas eu não me sinto rejeitado, né? Todo mundo gosta de mim, me acha divertido, eu sou maravilhoso, mas estamos falando de algo muito além disso, né? Primeiramente, às vezes quem se rejeita somos nós mesmos. Às vezes eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do jeito que eu sou visto, eu não gosto da profissão que eu estou, e aí eu me rejeito. Bom dia, Aninha. Eu me rejeito. Então, ou seja, aí eu quero que você coloque por escrito, então, né, na página da rejeição, aonde ela está em você, se ela existe em você e aonde que ela está. Essa folha é sua, não é para sair distribuindo e colocando, tirando foto e colocando no Facebook. Isso não interessa a ninguém, isso interessa apenas a você. Né? É algo particular seu, nós estamos falando da sua intimidade, aquilo que é mais sagrado seu. Então, quando eu ponho no papel e eu esmiuço isso, eu consigo ter clareza de algumas coisas. De repente, esse transtorno de ansiedade, né, esse futuro que eu trago para o presente e fico preso nele, é porque, na verdade, eu tenho medo de ser rejeitado. Se eu não fizer tal coisa, se eu não vencer tal obstáculo, eu posso ser rejeitado. As pessoas vão gostar menos de mim. As pessoas vão me achar incompetentes. As pessoas podem me achar que eu não sirvo para nada. E aí as pessoas podem achar que eu não tenho qualidades. Quantas coisas estão presas nesse medo de rejeição? Medo de não ser aceito do jeito que você realmente é. Você tem que ficar usando máscara o tempo todo para ser aceito. E isso também acaba cansando, desgastando demais. Por quê? Porque você usa uma energia que, na verdade, deveria estar sendo colocada em outras áreas. A energia do se esconder, a energia do não ser visto. O que você não quer ser visto? Será que é você mesmo que não quer ser visto? Será que é só uma timidez ou tem um medo por trás dessa timidez? O medo das pessoas verem suas fraquezas. Medo de falar o que pensa, de ser autêntico. E aí eu também quero chamar a atenção dos sincericidas, né? Eu tenho uma tendência a ser sincericida, confesso a vocês. Mas por que essa verdade a todo custo? Né? Falar a verdade, ok, né? Falar a verdade com ofensa é outra coisa. Não é disso que estamos falando. E às vezes eu falo uma verdade justamente para que as pessoas se afastem, né? Então, até isso, na verdade, no fundo, eu tenho que rejeitar para não ser rejeitado. E aí eu crio uma série de situações para que as pessoas se afastem de mim. Será que as pessoas que se afastaram de mim realmente se afastaram
porque elas fizeram algo contra mim ou será que eu fiz algo contra elas? Vai marcando na folha. Vamos fazer essa leitura de nós mesmos sobre rejeição. Por que que as pessoas me rejeitam? Eu tenho medo das pessoas me rejeitarem, por quê? E aí eu falei de um outro medo, né? Que é o medo do abandono. Qual a diferença de rejeição e abandono? Rejeição é, não é só de fora para dentro, né? Eu posso me rejeitar. Rejeição é quando as pessoas não me querem, por algum motivo. Ou pelas coisas que eu falo, ou pelo que eu sou, ou pelas minhas crenças, enfim, não me querem. Abandono é quando elas me queriam em algum momento e agora não querem mais. E às vezes esse é um outro medo. Medo de ficar sozinho, medo da solidão, medo de não ser mais aceito. Quantas atitudes nós tomamos em cima desses medos? A autoimagem, ela reflete diretamente o medo de rejeição. Se se as pessoas, se eu não gosto do que eu vejo, automaticamente eu acredito que as pessoas também não vão gostar. E aí eu acabo criando essa energia mesmo, isso acaba acontecendo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei que é importante nós estarmos trazendo. Medo, por exemplo, de fazer lives, né? A gente ouve isso muito de muitos terapeutas, pessoas que têm vergonha de se expor. Não é vergonha de se expor, é medo de rejeição, do cancelamento, né? De eu não ser visto, não ser querido mais, porque agora eu sou terapeuta. E muitas pessoas passaram por rejeições reais, né? Algumas delas estão aqui, quando se tornaram terapeutas, e algumas outras pessoas de algumas outras denominações religiosas acreditaram que a pessoa já não era mais digna, não estava mais em santidade, então ela não precisava mais estar com elas. Pessoas que foram proibidas, às vezes, até de estar em alguns locais, exercendo algumas atividades, e as rejeições aconteceram. Então eu tenho que ter clareza sobre isso, né? Será que hoje eu posso ser quem eu sou ou eu sou apenas aquilo que os outros querem que eu seja? Porque esse medo de rejeição, ele é a porta para o transtorno de ansiedade também. Porque se eu não posso ser quem eu sou, então eu tenho que acabar não dando conta do que vem, do que está por vir. Porque eu não posso usar minha potência. Vocês entendem isso? Imagina assim, você tem uma capacidade enorme, uma inteligência, uma fala, uma boa oratória. Porém, como que isso pode ser colocado em prática se você se sente rejeitado? Porque às vezes isso que é sua essência não pode ser mostrada, porque você tem que colocar uma máscara em cima para ser aceito. Tem que falar menos, falar mais baixo, rir mais baixo, e fazer um monte de coisa que não é você. Tudo isso porque você tem medo de ser rejeitado. E aí, se você não pode ser você, você tampa também suas potências junto. E se você tampa suas potências, às vezes a solução dos problemas que geraram o transtorno de ansiedade estavam aqui, ó, escondidos. Hoje vamos tirar o véu para você poder ser você. Simplesmente ser você. Isso já é libertador. Já é libertador. Vai marcando quais são os medos que você tem. É... sobre a imagem ainda, né? Sobre o aparecer sobre as lives. As pessoas vão ver que eu tô gorda, as pessoas vão ver que eu não sou tão inteligente, as pessoas vão ver que eu não falo tão bem. Comparado a quem? Comparado a quem? Você está comparando você com alguém? É isso? As comparações são literalmente o inferno, porque nós não somos iguais em nada. Não somos, graças a Deus. Uns mais risonhos, outros mais sérios, uns mais racionais, outros emocionais, choram à toa, entre aspas. E tá tudo certo, porque sou eu na minha identidade, único. Eu vim com uma missão única, com qualidades únicas, isso deve ser colocado em vista. Invista em você. Valorize você. É engraçado, né? Às vezes as pessoas. Eu não gosto de algo em mim,
do meu corpo, da minha voz, do meu olho, da minha, sei lá, do meu cabelo, da minha calvície. E aí isso às vezes está ligado a alguém que eu gosto, ou que eu conheço, ou que está muito próximo de mim, como pai, mãe. Seus defeitos são parecidos com quem? Aquilo que você não gosta em você, tá na onde? Tá em quem? Quem são as pessoas que você de repente rejeita? Porque, na verdade, rejeitando essas pessoas, você estaria rejeitando os defeitos que você não quer ver em você. Entendem isso? É algo muito mais profundo do que simplesmente rejeitar as pessoas por si só, por situações bobas. Às vezes é rejeitar aquilo que eu não quero ver em mim. E aí vai estar tudo isso nessa folha da rejeição. Eu estou só na folha da rejeição aí, né, gente? Importante dizer isso. Então, o que, que você vai... Vamos falar sobre os outros medos rapidamente, sobre medo da incapacidade, de se sentir incapaz. Então, mas quem que valida o que é ser capaz? Capaz perante quem? E onde está sendo essa régua? Que régua você está utilizando para trazer, para validar essa capacidade? Eu não estou sendo uma boa mãe, um bom pai, comparado a... porque eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquele outro. Tem coisas que nós conseguimos fazer por estratégias, tem coisas que não fazem parte da nossa personalidade, certo? Tem mulheres que conseguem fazer tudo. Arrumar, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, trabalhar. E isso virou uma régua. Porque tem mulheres que não dão conta. Não gostam de fazer atividades em casa, domiciliares. E está tudo certo. Quem falou que tem que dar conta de tudo? Mas são réguas que foram colocadas. E às vezes a régua está alta demais. Né? Se sentir não potente para fazer alguma coisa, quer dizer que eu não me capacitei para isso. Se eu não me capacitei para algo, quer dizer que isso pode ser corrigido. O que não pode ser corrigido é eu não me capacitar e falar que não tenho capacidade, que é diferente de dom. O que é o dom? O dom é eu fazer algo com facilidade. O que é capacidade? Eu fazer algo que, ainda que para mim tenha dificuldade, é possível ser feito. Não tem nada que não possa ser feito. Desenhar, todos podem desenhar. Uns vão ser Picassos e outros vão ser, né? Enfim, nós. E tá tudo bem. A potência não está em, porém, se eu treino, porém, se eu me dedico àquilo, se eu estudo técnicas, eu posso melhorar e muito a qualidade daquilo que eu faço. Então, o que me valida como incapaz? Porque eu só posso ser incapaz se eu não quero me capacitar. Ou a régua que eu estou utilizando para me tornar capaz e validar essa capacidade é uma régua que está fora totalmente da minha vida, né, do meu alcance. Medo de doença. Porque o problema não está na doença, o problema está na dependência, de depender dos outros, que os outros venham ter pena, ou me ver menor, ou me ver mais fraco. Tudo isso tem a ver com a doença. Pode ser também, e eu não conseguir mais fazer as coisas que eu acho que eu preciso fazer. Eu tenho que, ninguém tem que nada. Né? Existem atividades que nós tomamos posse para fazer. Mas eu tenho filhos, Kleber, se eu ficar doente, quem vai cuidar deles? Alguém pode ajudar. Alguém sempre pode ajudar. Você quer que alguém ajude? Não, ninguém pode, Kleber. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, não, ninguém pode. Falando e respondendo pelos outros. Tomando posse já e respondendo pelos outros. E aí me chama a atenção também a qualidade dessa rede de apoio dessa pessoa. Por que ela tem pessoas que não conseguem colaborar com ela? Porque todo mundo tem a sua correria? Tem. Todo mundo tem. Mas eu garanto para você, se as pessoas que estão próximas de você realmente estão com você pelo que você da sua essência, elas vão ser as primeiras a se disponibilizar a ajudar em algo. Eu lembro que quando eu tive cálculo renal e tinha que fazer justamente o dia da cachoeira, que esse vídeo, inclusive, vai para as pessoas que estão indo para o dia terapêutico, dia 11 de dezembro, ainda temos algumas vagas, e lá vão ser finalizadas algumas técnicas, inclusive lá, pessoalmente, lá não dá para fazer por aqui, até por causa do elemento
cachoeira, né? Ah, e aí, assim, nossa, até me perdi o que eu estava falando. Criando técnicas. Nossa, me fugi. Alguém me volta aqui e me corrige. Me lembra onde eu estou. Ai, Deus. Sobre a qualidade de amizades, né? Eu estava com cólica renal e eu não podia ir no primeiro dia terapêutico. Eu tinha criado, tinha montado tudo e não podia ir. E aí, meus amigos fizeram por mim. Ai, gente. Olha, eu poderia falar assim, eu poderia cancelar. Não, não vai ter porque eu não posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso qualquer coisa, porque eu não estou sozinho. Então, qual que é a qualidade das pessoas que estão à sua volta? E se você não tem ninguém à sua volta, por que você não tem? O que você não tem plantado de amizade? Eu só arrumo amigos falsos, amigos que traem. Por que você está gerando essa energia de traição? Aonde está essa energia de traição? Olha para você. Então, amigos é a nossa rede de apoio e é fundamental para, inclusive, ajudar com que passemos de maneira eficiente, né, pelo transtorno da ansiedade. Outra coisa é o medo da humilhação, ligado diretamente, novamente, ao meu valor. Né? O que é humilhação? É quando alguém desdenha de mim, tira o meu valor, quando alguém me coloca numa situação vexatória. Como que alguém pode diminuir alguém? Me expliquem isso. Porque o outro só pode me diminuir se eu der para ele o controle de estatura minha. O outro pode achar coisas terríveis de mim. Inclusive, a gente até brinca, né? Quem quiser saber coisas terríveis de mim, me chama que eu mesmo falo. O outro não tem poder para me diminuir, sabe por quê? Porque eu não dou esse poder a ele. Aí o que que é? É uma necessidade de validação do outro. Então, se eu estou tendo essa validade, essa necessidade de ser validado pelo outro, a primeira pessoa que nos validar somos nós mesmos, porque isso não nos deixa refém de ninguém. A pessoa acha que eu sou burro, a pessoa acha que eu não tenho capacidade para tal coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem, ela tá falando dela. Sabe aquela frase, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo? É isso. Por quê? Porque ele está falando das incapacidades dele que ele projeta em mim, e tá tudo certo. É ele, é ela. Você tem que se validar. Quando mexe com moral, né? Quando acusam você de coisas que você não fez, ninguém gosta de ter essa moral, né? Isso é até crime, né, no Brasil. Mas eu falo assim para vocês também, porque eu já passei por várias vezes isso, né? Falam mal de mim, que falem, né? Isso não sou eu. Isso é apenas o que eles projetam de mim e tá tudo bem. Outro medo é o medo da escassez. Tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, é um exercício que vocês vão fazer, tá? Isso já de lição, eu já vou adiantando aqui, porque isso é muito importante. Deixa eu ver que oração, de repente a hora... Não, até tá dentro ainda do horário que eu tinha planejado. É muita coisa para falar. Tudo aquilo que você identificar, você vai fazer 5 perguntas sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Aí a pergunta é, por que eu tenho medo de falar em público? Eu tenho medo de falar em público porque podem me achar ignorante. Podem me achar uma pessoa de pouco estudo. E aí a outra pergunta, a pergunta da pergunta. Qual que é o problema se me acharem ignorante ou que eu tenha pouco estudo? É porque pessoas que têm pouco estudo não são bem-sucedidas. Podem passar até fome porque não vão conseguir um bom emprego. Por que eu tenho medo da escassez? Por que eu tenho medo de passar fome? Porque passar fome é o fracasso total. Quer dizer que é a incompetência total do ser humano. Vocês viram que nós passamos por algumas crenças? Será que essas crenças são verdadeiras ou foram criadas ou nós puxamos de alguém? Quando eu faço 5 perguntas sobre algo que eu tenho medo, eu chego na raiz daquilo.
Se eu chego na raiz, eu começo a ter clareza daquilo que é meu e daquilo que eu comprei para mim. Quando a gente fala medo de escassez, é óbvio, ninguém gosta de viver uma vida miserável ou que falte as coisas. Mas o que que falta? Falta aquilo que é realmente necessário ou que é supérfluo? Supérfluo. Será que está faltando para os meus filhos alguma coisa? Como que eu posso reparar isso? E aí vem já a solução, que é criar micrometas, pequenas coisas que eu posso fazer para que esse medo não se efetive. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de passar fome, na verdade, não de falar em público, olha onde nós chegamos. O meu medo inicial era falar em público, o meu medo final era ser miserável e ser um fracasso para a sociedade. Eu vou passar fome realmente? Eu estou trabalhando? Eu tenho como fazer bico? Eu tenho como vender as coisas para não passar fome? Eu tenho como criar alguma coisa? Então, micrometas. E eu começo a executá-las. Automaticamente, as metas vão reverberando até chegar na raiz do medo e ele dissipar. Se dissipar o medo, dissipa o transtorno. Complicado? Não, né? Só que é necessário coragem para olhar para si. Né? Vamos ainda passar ainda pelos medos. Medo do abandono, nós já falamos, né? E por fim, o medo da morte. Nós não temos medo exatamente da morte. Talvez de ter uma morte dolorosa. Mas eu vou falar, o medo maior é saber para onde eu vou depois disso, ou saber como que ficam os que eu deixo. É aí que está o medo. Por que, que eu tenho esse medo? Por que, que eu quero estar no controle de tudo? Nós não temos o controle de tudo. Bom, são essas dicas que eu queria dar hoje. Passem pelos 7 medos. Sejam sinceros. E aí façam as perguntas. 5 perguntas para cada ponto colocado. Achem as raízes. Amanhã a gente vem com mais ferramentas, com ferramentas potentes, poderosas. Por que, que nós marcamos às 7 horas da manhã? Para dar chance daqueles que ainda estão trabalhando, se quiser ir só ouvindo, pode. Quem quiser reescutar, vai poder, porque vai ficar gravada a live. Vamos colocar no YouTube e no link lá também no grupo também. Um ótimo dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser.